Voltemos ao tema, a amargura, o veneno da alma. A amargura é resultado de feridas emocionais. Deixa eu falar para vocês, dar o crédito aqui. Eu estou utilizando um livro da pastora Valnice Milhomens, Personalidades Restauradas, ok? E agora estou tratando sobre amargura. A amargura é resultado das feridas emocionais. Em primeiro lugar, elas são provenientes do relacionamento entre pais e filhos. A estratégia do diabo é usar os mais próximos de nós, porque quanto mais próximos, tanto mais profundas são as feridas. Olha aí. Se fosse apenas uma questão de estranhos nos machucarem, seria mais fácil lidar com a situação. Os próprios pais, de quem não se pode separar e cuja memória é impossível de ser apagada, são os instrumentos mais eficazes dessas feridas que provocam a amargura na alma. Então, quem mais nos fere são os próprios pais. Não é? O relacionamento entre marido e mulher também é outra fonte que o diabo usa, outro meio que o diabo usa, outro nível de relacionamento que o diabo usa para ferir as pessoas. Ele é outra fonte de feridas. Depois do relacionamento pais e filhos, o mais próximo é entre os cônjuges. Atrás da memória das paredes das casas do mundo inteiro, ocorrem as mais diferentes cenas que deixam atrás de si um rastro de dor, lágrimas, sofrimento e sentimentos amargurados. Que ódio cruel de Satanás, que usa os mais queridos, mais amados, mais próximos, de quem se espera o amor, o aconchego, a compreensão, o conforto, o carinho, o perdão. Desses nós mais esperamos, dos pais, do cônjuge. E o diabo usa esses que deveriam nos abençoar tanto, usa para estraçalhar o mais profundamente a alma das pessoas. A boa notícia é que, graças a Deus por Jesus Cristo, que nos provê um grande livramento e nos conduzirá à eterna glória. Segunda observação, a amargura envenena todo o sistema da pessoa. Ela manifesta-se de muitas formas. Por exemplo, no que a pessoa fala, na forma de falar. Tem gente que fala, a gente já percebe a amargura. Ela fala e já a sua fala já é uma fala que ataca, é uma fala que machuca. O amargurado deixa extravasar em sua conversa o que vai na alma. É por isso que essa pessoa se torna contagiosa, contaminando o ambiente que a cerca. É vista também nas atitudes da pessoa que passa a ser ríspida, crítica e vingativa ou fechada. Quando a pessoa tem esse tipo de comportamento, a gente sabe, tem amargura aí. Vamos lá. Ouça. A amargura manifesta-se ainda através de enfermidades físicas, tais como problemas nervosos, insônia, olha aí, dor de cabeça, esgotamento, artrite, pressão alta, palpitações, taquicardia, é o coração acelerado, não é isso? Úlceras, doenças de pele e tantas outras. Quanta gente, depois que entende que ela tem feridas, que ela tem amargura, que ela precisa de liberar perdão, que ela precisa destravar sua vida. Quantas pessoas que ao fazerem isso, são inúmeras, milhares, milhões, elas se libertam dessas enfermidades crônicas, desses males que tanto fere a alma delas, que tanto machuca, esses males que trazem tantas enfermidades. Isto é, a maioria dos problemas que nós temos, problemas físicos que nós temos, a origem dele é de ordem emocional. São problemas emocionais
causadores que abrem porta. Tem gente enrijecida. Ela vai se atrofiando. Qual é a causa? Problema emocional. É por isso que a Bíblia diz que um coração alegre é bom remédio. Ele dá forma, dá beleza ao rosto. As rugas que nós precisamos ter são aquelas do sorriso. Aquela da boca escancarada, aberta, sorrindo. E não aquela de um olhar carregado, pesado. De um rosto fechado, tenso, triste. Ah, mas eu fui vítima. Tem um curso que eu ministro, o poder da autorresponsabilidade, e nós vamos voltar a ministrar esse curso, aonde a gente fala disso, da necessidade de assumir responsabilidade por sua vida, por sua cura. Pare de ficar culpando o marido a vida toda, pare de ficar culpando os outros a vida toda, pare de ficar culpando os pais a vida toda. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Bem, eu tenho tais problemas, eu fui ferido sim, mas eu permiti que isso se transformasse numa raiz de amargura. Eu permiti que isso se transformasse numa ferida terrível. Então eu tenho responsabilidade. E aí quando eu assumo a responsabilidade pela minha felicidade, pela minha vida, paro de ficar esperando amor dos outros, paro de ficar esperando carinho dos outros, quando eu paro de ficar esperando que os outros me façam felizes, que os outros assumam culpa ou responsabilidade pela minha vida, quando eu me torno autorresponsável, quando eu me torno responsável, quando eu assumo a responsabilidade pela minha vida, a cura chega. Por quê? Porque eu paro de ficar agindo como vítima, eu paro de ficar me vitimizando. Gente, isso é muito forte. Eu deixo de ser vítima e passo a ser protagonista da minha vida, da minha história. Esse negócio é tão sério que se você sai ferida de um relacionamento e não se abre para um processo de cura, você vai para outro relacionamento e vai dar errado também. Porque você está ferido. Você se tornou uma pessoa amargurada. E a Bíblia fala que a raiz de amargura é uma raiz. Ela vai espalhando. Você sabe que uma árvore, ela vai criando raízes. Uma árvore, ela passa de uma casa para outra, de um quintal para o outro, de uma rua para outra. E ela vai destruindo a calçada, se ela está plantada numa calçada, perto de uma calçada, junto a uma calçada, ela destrói tudo, quebra tudo, lasca com tudo. Então, essa amargura, uma pessoa amargurada, ela vai envenenar a casa dela toda. É uma casa sem alegria. É uma casa sem música. É uma casa sem vida. É uma casa sem saúde. Os filhos são contaminados, porque ali está uma mãe amargurada, ela fica crítica, ela fica ranzinza. Às vezes é o pai que é assim. É crítico, é ranzinza. Sabe? Esse negócio, gente, é muito sério. Então veja aí, veja as enfermidades físicas originadas pela amargura, problemas nervosos, insônia, dor de cabeça, esgotamento, artrite, pressão alta, taquicardia, palpitações, úlceras, doenças de pele e tantas outras. A maioria das enfermidades hoje é de fundo emocional e revela a incapacidade das pessoas de lidarem com os problemas da vida. Pois não, jovem? Também. Manda. Fato, né?
Todas as vezes que nós, de alguma forma, permitimos que um sentimento de tristeza ele não seja exterminado nos corações por consequência de uma briga, de uma discussão, de uma pessoa que falou mal da gente, que nos feriu, isso automaticamente gera esse processo de raiz de amargura, né? É aquilo que a gente falou no outro programa sobre o porão, né? Sobre a esponja e sobre o porão. Tem pessoas que absorvem os problemas, mas se apertar dali, aquele problema vai embora. E tem aquela pessoa não, que guarda os problemas no porão. E há até uma orientação do apóstolo Paulo que não haja no meio de vós nenhuma raiz de amargura, porque é uma tristeza que muitas vezes a pessoa ela não revela, ela não fala para ninguém, mas no coração dela aquilo está guardado. E a pessoa passa a ser áspera no tratar com as outras pessoas. Eu tive uma experiência, apóstolo, falando sobre raiz de amargura. Eu trabalhei em determinado lugar onde tinha uma pessoa que era muito fechada. Muito fechada. Isso faz muito tempo. Foi em 2008. Muito fechada. E todas as outras pessoas que trabalhavam naquele lugar, eles tinham resistência àquela pessoa. Não conseguiam relacionar com ela. Ela era dura, tratava mal as outras pessoas e tal, e que não sei o quê. E todas as pessoas tinham algum nível de resistência com essa determinada pessoa. Todas as vezes que eu ia para esse lugar trabalhar, eu tirava um tempo de oração, que a gente tinha um tempo, tirava um tempo de oração, e ele ficava olhando para mim, lá vai o crentinho orar. Essa pessoa falava, lá vai o crentinho orar. 2008. Orando ali, tirando tempo. Belo determinado dia, essa pessoa tinha levado um equipamento dela para o trabalho, um equipamento caro, e o equipamento ele colocou na quina de uma mesa e ia caindo no chão. Aqui ia cair no chão, eu tava na cadeira assim, a 1,5 m, eu pulei e segurei o equipamento, não deixei cair no chão. Aí, nisso, essa pessoa começou a conversar comigo. E começou a procurar relacionamento. Eu nunca maltratei ele, via que todo mundo tinha essa resistência, era o mais novo na equipe de trabalho que estava ali. E eu comecei a me abrir para relacionar com ele. Eu sempre estava ali orando, não entendia o que estava acontecendo. E essa pessoa ela tinha o costume de comprar uma pizza inteira, daquela pizza grande, e ela levava para comer, e ela comia sozinha no trabalho, ela não oferecia para ninguém no turno do trabalho. Siga aí. E aí eu vou falando com vocês aqui. E aí o que acontece? Um determinado dia, essa pessoa trouxe a pizza, ela ofereceu para mim também, eu fiquei ali feliz, o pessoal do resto da equipe falou bem assim, meu Deus, mas essa pessoa ela é tão fechada, o que é que você fez para essa pessoa pegar e te oferecer da pizza que ele traz, que normalmente come ele sozinho? A situação foi acontecendo, a gente ficou muito bem relacionável, a gente conversava sempre que a gente estava no mesmo período de trabalho, a gente começou a brincar um com o outro. Em determinado dia era dia de eleição e nós caímos no mesmo período de trabalho, trabalhamos no dia de eleição ali juntos. E depois, conversando com essa pessoa, eu descobri que essa pessoa tinha passado por uma traição no casamento. Ele era cristão, casou com uma moça não cristã, a moça traiu ele, depois que traiu ele, ele separou, saiu da igreja e foi frequentar um centro de religiões de matrizes africanas. Cadeira. A partir daquele período, ele revoltou com Deus, revoltou com as pessoas, e ele tratava todo mundo mal, mas era consequência de uma ferida na alma. Tá vendo? A gente virou amigo. Olha aí. Eu saí desse lugar de trabalho e fui trabalhar no outro. Nessa que eu fui trabalhar nesse outro lugar, eu fui trabalhar no posto de gasolina na sequência. Ele passou a abastecer no posto de gasolina só para passar lá e prosear comigo. Olha aí. Entre 80% e 90% dos que buscam os consultórios e fazem exames de laboratório não se constatam problemas físicos. As pessoas se sentem verdadeiramente doentes, mas seus sintomas são provocados pelas angústias, temores, mágoas, pressões e amarguras. São problemas psicológicos, diria o médico, não é? São problemas psicológicos. Tá vendo aí? Para nós são problemas de ordem espiritual, afirma a apóstola Valnice Milhomes. E ela diz, esses problemas de ordem espiritual afetam a alma e o corpo. Como eu disse, tem problema em fazer terapia? Tem problema em fazer terapia? Não. Agora, se a origem, meu irmão, é
ela vem da amargura, não é? São feridas que o diabo causou em você. Você pode fazer terapia a vida toda, que se você não perdoar, se você não resolver o problema da alma, você vai gastar dinheiro a vida toda. É isso. Isso é fato. Viu? Vamos lá. Então, todo aquele que encontra o caminho da confiança em Jesus e da obediência à palavra de Deus, andando no Espírito, isso é, sob a direção do Espírito Santo de Deus, ele não será vencido por esses males.